Antes eu queria fazer um apelo aqui, tá? A gente tá aí a 7 inscritos da marca de 100 mil inscritos, tá? O que é que custa vocês usarem as ferramentas do YouTube pra me ajudar? Quando vocês veem mendigo na rua, vocês ficam com um pouco de pena e ficam tentados a doar pro mendigo, né? Eu sou um mendigo digital. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do FM Rádio Show. O único rádio show da história que não acontece no rádio e que também não tem show nenhum, tá bom? Hoje é dia 16 de março de 2026, são exatamente 1 hora da manhã, porque eu fiquei acordado vendo a merda do Oscar, tá bom? Que não teve nada de interessante, não teve tapa, não teve murro, não teve prêmio pra brasileiro, não teve piadas sobre brasileiros, tá bom? O Brasil foi simplesmente ignorado no Oscar. O que eu acho que aconteceu foi que eles perceberam que deu muita audiência ao fato do ano passado o Brasil tá lá, enfim. E eles quiseram repetir a dose de audiência, mas também não quiseram dar muita atenção pra galera. Acho que foi isso que aconteceu. Eu não tava muito confiante. Eu já tinha falado aqui no programa, inclusive, que o Wagner Moura não ia ganhar, mas eu realmente achei que o Agente Secreto fosse ganhar filme estrangeiro, mas nem isso ele ganhou, tá bom? Não ganhou uma citação, não, o Conan não falou nada sobre o Brasil. O Conan não fez nenhuma piada com o Agente Secreto. Nenhuma, tá? Nem na esquetezinha do começo apareceu o Agente Secreto, que estava indicado para melhor filme, tá? Então, basicamente ignoraram a gente no Oscar. E eu espero que isso sirva de lição pra gente parar de se importar tanto com essa merda. Tá bom, a gente já ganhou essa merda, a gente já mostrou que o nosso cinema é pica. Tá bom de querer a aprovação dessas porra. Já foi legal já. Já tá maneiro, tá? É porque o brasileiro é muito carente de festa, eu acho. O brasileiro gosta muito de festa. Então qualquer oportunidade que ele tenha de fazer uma mini Copa do Mundo, ele vai fazer uma mini Copa do Mundo, entendeu? Mas é isso aí. Não ganhamos porra nenhuma, não tivemos nada de interessante pra gente. E é isso aí. E aí eu fiquei de otário assistindo essa merda. É, Porque eu sou hipócrita. Hipócrita. Eu sou hipócrita, tá? Eu critico, mas eu assisto. E se ganhasse, o começo desse programa seria totalmente diferente. Porque eu ia falar, tá vendo? Esse cara é foda mesmo. É o Kleber, é a minha cidade, porra, é isso aí. Mas como perdeu, eu venho aqui e digo que é, eu sou superior porque eu não ligo, tá bom? Essa é a lógica que eu uso pro futebol e essa é a lógica que eu uso pra qualquer competição que a gente participe, tá? Se ganhar, eu sempre soube e é do caralho. E se perder, eu sempre soube porque eu não me importo, tá bom? Hoje eu tô completamente de saco cheio desse programa. Não desse programa, na verdade. Eu tô de saco cheio. Eu tô me sentindo derrotado. Não pelo Oscar. Eu tô me sentindo derrotado. Primeiro que eu tô de ressaca, porque ontem eu fui numa boate gay e eu me senti. Foi o lugar que eu me senti mais feliz em toda a minha vida. E aí eu tô investigando isso pra ver o que é que significa, né? Porque se eu tô numa boate gay e é o lugar que eu me sinto mais feliz no mundo, talvez isso deva significar alguma coisa. Tô investigando aí. Vou ter que fazer alguns testes aí, tá? E aí eu fiquei de ressaca. Eu cheguei em casa 4h30 da manhã porque eu tava como produtor de um evento. Eu tava na equipe de produção de um evento. E depois de um show de comédia, basicamente. De um comediante grande do Brasil. E quando acabou o show, ela quis ir numa festa ou num lugar pra dar rolê. E a produção não pode abandonar o artista num lugar. Porque imagina a manchete, né? Comediante tal vai pra cidade tal e tem overdose de cocaína. A primeira coisa que iam perguntar é quem foi o produtor desse evento aí que simplesmente jogou a mina num lugar e ela morreu de overdose nesse lugar. Entendeu? Então meio que a produção do evento tem que um pouco ficar de babado dessa pessoa.
Mas eu não tô reclamando porque foi muito divertido, né? É, mas ao mesmo tempo eu cheguei muito tarde em casa, eu fui dormir 8 da manhã, acordei meio-dia, então não dormi bem, então eu tô de ressaca. Deixa eu até tomar café. E aí a minha ideia era gravar esse programa um pouco mais cedo, não às 1 da manhã, né? Mas teve essa porra desse Oscar e se eu não assistisse o Oscar, eu ia vir aqui falar e não ia comentar o Oscar e ia ficar estranho. É... Não ia ficar estranho, né? Ninguém liga. Enfim. Eu assisti porque eu quis, né? No fim das contas. Eu podia ter gravado antes e cagado e visto depois. Mas eu assisti porque eu quis, porque eu fiquei curioso. Queria ver também como ia ser a apresentação do Conan. Porque eu gosto de ver. Ia ser muito foda ver o Conan O'Brien falando da minha cidade. Tá ligado? Falando alguma coisa relacionada à minha cidade. Isso é legal. Eu tenho esse nível de patriotismo, assim. Tá ligado? Ia ser tipo, olha, caralho, esse cara que eu acho foda, que é um dos melhores comediantes do mundo, tá ligado? Um dos melhores roteiristas do mundo, escreve bem pra caralho, performa bem pra caralho. Esse cara tá falando de um bagulho que foi gravado na esquina da minha casa. Isso é legal, isso é maneiro, pô, tá ligado? E aí eu fiquei vendo lá e não aconteceu nada. Cagaram pra o Brasil. Mas acontece. É... E aí eu tô de ressaca, tô com sono. É... E tô me sentindo derrotado porque eu tentei entender a guerra e eu não entendi nada, tá bom? Porque o que acontece? Eu já não tava entendendo porra nenhuma dessa merda. E isso tava. E quando eu parei pra pensar nisso, quando eu percebi que eu não tava entendendo nada, eu fiquei muito mal. Eu comecei a duvidar de mim, machucou um pouco meu ego, porque eu pensei, caralho, eu sempre achei que eu era uma pessoa extremamente inteligente, tá ligado? Eu sempre achei que eu era um cara informado, eu sempre achei que eu era um cara que entendia as coisas muito rápido, e eu não tava entendendo por que que essa guerra tava acontecendo. Do nada, entendeu? E aí eu parei pra tentar ler. E foi bom até pra minha autoestima, porque eu percebi que simplesmente não tem como explicar. Tentar explicar por que que essa guerra começou é a mesma coisa de tentar entender qualquer coisa que um doidinho de praça fala. É a mesma coisa. Não faz sentido, tá? Donald Trump é um sequelado mental. Donald Trump. Eu fui. Eu por muito tempo fui do tipo de pessoa que olhava pro Trump e pensava: não, esse cara não é que ele é burro. Não é que ele é maluco. Ele se faz de morto pra comer o cu de coveiro. Entendeu? Ele se faz de morto pra comer o cu do coveiro. Ele não é. Ele tem um master plan por trás do que ele tá fazendo. Mas, vendo as atitudes dele, vendo como ele mente, tipo assim, descaradamente, em todas as coletivas que ele faz. Tipo assim, ele dá uma resposta agora, por exemplo, perguntaram pra ele sobre o míssil que caiu na escola lá. Que isso é um bagulho que não entra na minha cabeça. Qual o sentido de você estar em guerra e você bombardear uma escola? O quão, o quão perverso você tem que ser pra você bombardear uma escola pra mandar uma mensagem de tipo, eu não tenho escrúpulos, eu faço qualquer coisa pra ganhar o que eu quero. E aí, esse que é o problema, ninguém sabe o que ele quer. Porque quando você tá lidando com um louco, todas as possibilidades são plausíveis. Se eu chegar pra você agora e falar, Donald Trump começou essa guerra porque ele tava entediado. É uma possibilidade, tá ligado? É uma possibilidade. Donald Trump começou essa guerra porque ele queria encher o cu de petróleo. É uma possibilidade. Apesar que não tá funcionando, mas assim, é uma possibilidade. Tá ligado? Trump começou essa guerra porque ele queria tirar a atenção do fato de que o nome dele aparece nos Epstein Files mais vezes do que o nome Harry Potter aparece na saga, que por sinal se chama Harry Potter e tem 7 livros. É uma possibilidade. Entende? Qualquer merda que eu crie, qualquer teoria que eu crie aqui é plausível.
tá ligado? Então eu acho que a gente tem que parar de criar teoria e só entender que esse cara tem que ser internado, que esse cara é louco, que a gente tá lidando. Quem tá dirigindo esse ônibus é um doidinho da praça, só que a questão é que esse ônibus tem potencial para explodir várias cidades. Esse ônibus tem poderio bélico suficiente para acabar com o mundo 100 vezes. É com esse cara que a gente tá lidando. E é exatamente por isso que teoria da conspiração tem tanto apelo. Porque quando a gente tá lidando com caos, a gente precisa ter pelo menos a gente precisa tentar explicar esse caos de alguma forma, tá ligado? E a gente tenta usar a razão pra tentar explicar esse caos. Então quando a gente fala que não, o mundo é liderado por répteis super capazes e inteligentes que têm tecnologias absurdas e eles controlam o mundo. Existe uma elite mundial que controla o mundo. É só uma forma da gente tentar justificar o caos, tentar se livrar do fato de que não dá pra entender nada, que o caos já dominou, que o ser humano mais poderoso no mundo hoje é um doidinho da praça. É um cara completamente imprevisível. É um cara que a gente não consegue entender as motivações dele e que talvez nem ele entenda as próprias motivações. Tá ligado? E outra, é um cara que agora não tem mais nada a perder. Porque ele tá morrendo. Ele tem 80 anos e tá indo pro caralho. Então ele não tem nada pra perder. A única coisa que ele quer agora é fazer o nome dele. Tá ligado? E aí, eu fiquei muito frustrado com o fato de que é impossível explicar a guerra. É impossível entender, de fato, uma guerra. Eu espero que daqui a 20, 30 anos alguém consiga me explicar essa guerra. Tá ligado? Alguém consiga... Tipo assim, a gente tem acesso aos diários de Trump, entendeu? Assim como a gente... Assim como a gente conseguiu entender um pouco da guerra com o diário de Anne Frank, a gente tem os diários de Trump. E aí a gente vai entender, vai estar lá escrito: querido diário, hoje eu bombardeei uma escola infantil porque eu estava entediado. Querido diário, meu nome saiu numa listinha muito chata e aí eu joguei uma bomba numa escola e matei 178 garotinhas. Para que as pessoas ficassem tão preocupadas com qual seria o meu próximo passo, que elas esquecessem dos passos que eu dei anteriormente. Que eu bombardeei uma escola de garotinhas para que esse ato fosse completamente contraditório com o fato de que eu, na verdade, amo garotinhas. E todas essas possibilidades são plausíveis. E isso é enlouquecedor, tá ligado? E eu já falei no último programa que é muito difícil vir aqui e ser engraçado, tá ligado? Enquanto tudo isso tá acontecendo. E aí eu tentei parar pra entender a guerra justamente por isso, pra tentar colocar uma lógica nesse caos, pra que pelo menos entendendo a lógica do caos eu pudesse ficar um pouquinho mais tranquilo. Mas não tem. Não existe lógica dentro do caos. Não existe lógica no doidinho da praça. Não existe lógica no cara que é um sequelado mental. Eu quero um cara que vai bombardear um hospital. Mas ele vai me explicar por que ele bombardeou o hospital. E pelo menos eu vou entender por quê. Eu posso não concordar, mas pelo menos existe um motivo. Tá ligado? Porque Obama vivia soltando bomba por aí. Obama vivia matando gente por aí. Tá ligado? Mas ele não era maluco. Ele tinha uma lógica por trás. Por exemplo, a gente não tem como saber se amanhã Trump vai ficar puto com o Brasil porque Lula foi contra ele, foi, sei lá, peitou ele, tá ligado? E ele simplesmente fala: então vou soltar uma bomba no meio do Rio de Janeiro porque eu quero. É absurdo? É absurdo. Nunca aconteceu? Nunca aconteceu. Mas ele é louco.
tá bom? E tentar colocar uma lógica em Trump é você tentar se enganar, tá ligado? É você tentar só você é você não querer assumir pra você mesmo que o futuro do mundo tá na mão de um maluco, tá ligado? E isso tá realmente me consumindo o juízo, tá ligado? Tá me consumindo o juízo. Enfim. Ai, caralho. Ai, cara. Eu não sei, é foda. E aí, o que é que eu falo agora? O que é que eu falo depois disso? Tá ligado? O que eu falo depois disso? É... Eu vi um vídeo essa semana. Eu vi um vídeo essa semana do Silas Malafaia. E aí. Não sei como é que eu vou fazer isso. Porra. Calma. O vídeo é o seguinte. Deixa eu conseguir abrir aqui. Silas Malafaia chama a atenção de fiéis que mentem na hora de dar o dízimo. E eu vou deixar rolar aqui o vídeo, tá? Porque eu fico assim bobo de parar para pensar, desculpa eu dizer isso aqui, porque isso não é para a maioria, é para uma minoria. Mas eu fico bobo que tem gente que pensa que Deus é trouxa. Desculpa a expressão. Tem gente que pensa que Deus é trouxa. Desculpa a expressão. Ele coloca lá no dízimo alguma coisa para dar satisfação, como se Deus não estivesse vendo quanto ele ganha. Como se Deus não estivesse vendo quanto ele ganha. Ele pensa que pode enganar Deus. A pior coisa é isso. O cara vai lá, hipoteticamente, o cara tinha que dar um dízimo de 5 mil reais. Olha os números que ele dá exemplo, tá ligado? Imagina o nível das doações que esse cara recebe. Porque o exemplo que ele usou foi 5 mil reais. 5 mil reais de dízimo. Aí ele vai lá e bota 1.000 reais. Ele vai lá e bota só 1.000 reais. Pra dizer que tá dando dízimo. Tinha que dar dízimo de 10 mil reais. Aí ele bota lá 2 mil. Pra dizer que tá dando dízimo. Olha, o pastor vai ver que meu nome tá lá, então eu tô dando dízimo. Não mente não, cara. Tu tá mentindo pra Deus. Tu tá mentindo pra igreja. O cara usa Deus como o agiota particular dele. O cara usa Deus como o sicário dele, tá ligado? E tipo assim, Deus está vendo quando você recebe, então você vai sofrer as consequências por estar mentindo pra Deus. Você deveria dar 5 mil reais, você só tá dando 1.000, isso é um absurdo. Você tem que dar exatamente quanto eu acho que você tem que dar. Essa porcentagem aqui. Ah, não adianta se a sua doação for do caralho. O cara usa Deus como o agiota particular dele. Isso pra mim é incrível. Isso aqui pra mim é incrível. E isso daqui ilustra o que eu tava falando antes. Eu preferia que Silas Malafaia tivesse no lugar do Trump, por exemplo. Porque com o Silas Malafaia eu sei exatamente o que ele quer. Eu sei exatamente a lógica que ele usa. É possível ver qual é o plano dele. Ele não é louco. Ele é filha da puta, ponto. Ele não é louco, de verdade. Ele é filho da puta só. Então ele é previsível. O que ele quer é dinheiro. Então dá dinheiro pra ele que ele para. Acabou. É isso. Ou mata. Tanto faz. Ai, sei lá, cara. Esse assunto da guerra me cansou mesmo, tá? Eu queria falar alguma coisa do Malafaia, mas não vai sair não. Acho que vai ser esse o programa mesmo, tá? Amanhã quando eu voltar eu falo
da boate gay. E tem um assunto sobre comédia também pra conversar aqui. Mas antes eu queria fazer um apelo aqui, tá? A gente tá aí a 7 inscritos da marca de 100 mil inscritos, tá? A gente tá aí, só faltam 7 inscritos pra marca de 100 mil inscritos. O que é que custa vocês usarem as ferramentas do YouTube pra me ajudar? Porque assim, quando vocês veem mendigo na rua, vocês ficam com um pouco de pena e ficam tentados a doar pro mendigo, né? E aí, caso você não tenha dinheiro ou esteja com pouco dinheiro, você não vai doar pro mendigo. A única coisa que eu peço é que você use as ferramentas do YouTube pra me ajudar. Todo tipo de interação que você faz com esse canal é positiva pra mim. Tá ligado? Todo. Você dá like é positivo pra mim. Você dá dislike é positivo pra mim. Você comentar é positivo pra caralho pra mim. E você se inscrever também. Não custa nada. E é tipo uma doação. Eu sou um mendigo digital. Eu tô te pedindo um investimento. Esse programa é uma merda. Horrível. Péssimo. Hoje, por exemplo, um grande exemplo disso. Eu vim aqui pra reclamar. Mas eu tô pedindo pra você investir nesse programa. No sentido de, você me ajuda agora, que daqui a pouco eu prometo que esse programa vai ficar bom e muito interessante. Eu prometo. É uma promessa que eu faço. Me dá um aninho aí que esse programa vai ficar bom. Então investe aí. Investe. Tá bom? Dá um likezinho, comenta. Eu vou fazer uma pergunta. Para que você tenha algo para interagir. Tá? Se a Terceira Guerra Mundial já começou, por que a gente tá cagando pra isso? Essa é a minha pergunta. Essa é a dúvida que eu tenho. A dúvida primordial pra mim. Se a Terceira Guerra já começou, como os jornais britânicos já falam, vários jornais já falam, é porque o Brasil tem uma coisa que ele acha que as coisas não chegam aqui, né? Só lembrar como foi na pandemia, né? Demorou um tempo do caralho pro brasileiro entender que estava acontecendo uma pandemia mundial. Tá ligado? Porque eu não sei porquê. Eu acho que eu tenho quase certeza que é porque aqui não tem terremoto, vulcão, essas porra. Eu acho que é por isso. É a única explicação plausível pra mim. Que é tipo, essas coisas naturais não chegam aqui. Deus gosta tanto do Brasil que ele não jogou esses desastres pra gente. Então a guerra não vai chegar aqui. O Covid não vai chegar aqui. Vai chegar, irmão. E aí eu fico muito puto de abrir o G1 e ter pouquíssimas notícias sobre a guerra. Eu vou abrir o G1 agora, é porque agora também é foda por causa do Oscar, né? Mas é isso, é tipo assim, não poderia ser possível em nenhum horário do dia, independente se teve Oscar, se teve Copa do Mundo, o caralho que teve, eu abrir o G1 e não ter em destaque algo sobre a guerra. Isso pra mim é inconcebível. Tá ligado? Existe uma guerra acontecendo agora, que tá se expandindo cada vez mais, que tá na mão de um maluco, que é totalmente imprevisível, que relaxa sanções pro maior inimigo dele. O cara, ele ajuda a Ucrânia contra a Rússia, mas relaxa uma sanção que vai colocar 10 bi no bolsinho do Putin. Como que você quer me dizer que esse cara é são das ideias? E aí eu abro o G1, é tudo sobre o Oscar. Eu entendo, tudo bem, eu entendo. Tá ligado? Que o Oscar, beleza, vai dar clique. Mas não é assim que um jornal devia funcionar. E aí vem, eu vou contar o quanto vai demorar pra aparecer coisa da guerra, tá? Aqui no G1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. São 15 posts. São 15 matérias antes de aparecer a primeira coisa sobre a guerra. E é isso que eu não entendo. E essa é a pergunta que eu faço aqui nesse programa. Se é uma terceira guerra mundial que está acontecendo, por que o Brasil tá cagando tanto pra isso?
Essa é a minha pergunta. Por que que a gente... Beleza, não vamos pensar o Brasil como um todo, mas vamos pensar nós como seres humanos. A gente costuma olhar para a Segunda Guerra Mundial com terror. A gente olha com medo para a Segunda Guerra Mundial. Aí tá acontecendo um agora e a gente tá cagando pra ela. Tá bom? Essa é a minha pergunta. Tchau. Até amanhã. Eu vou tentar chegar aqui amanhã menos deprimente, menos deprimido, menos. Eu vou tentar não estar com um pensamento de derrotado que eu tô hoje. Tá bom? Essa depressão toda. Enfim. Tchau.